A Sintonia da Notícia. São 10 horas e mais 33 minutos. Vai seguindo pela rádio São João del Rei, o Jornal das 10 ao vivo, nesta linda manhã de quinta-feira, cobrindo toda a região do Campo das Vertentes e pela internet para Minas, para o Brasil e para o mundo. E o Marco Antônio, do Empório Marreta, está comunicando que o pessoal gostou muito da promoção do queijo canastra e por isso ele vai continuar até segunda-feira, R$ 39,09. Aproveite esse queijo delicioso, o queijo canastra, lá do Empório do Marreta. Empório do Marreta é uma loja que está ali, localizada na Praça Pedro Paulo, ali pertinho da rodoviária. Você encontra mel, artesanatos, doces, rapaduras, você encontra de tudo. E também aquela cachaçinha da roça, só lá no Empório Marreta. Então, a promoção, atendendo aos vários pedidos, o Marco Antônio resolveu prorrogar a promoção do queijo canastra, o mais barato de São João del Rei. Não tem nenhuma loja que vende esse queijo por R$ 39,90. Só o Marco Antônio. Então, você pode passar lá e já pode encomendar um meio quilo, 2 quilos, 1 quilo, para o final de semana, porque amanhã é sexta-feira, entendeu? Então você vai saborear o queijo canastra, que é muito gostoso esse queijo. Só o Marco Antônio que tem. Bem, são 10 horas e 35 minutos, hoje é quinta-feira, e mais uma vez nós vamos bater um papo com o historiador, o estudioso José Antônio Ávila Sacramento, o nosso convidado nesta linda manhã de quinta-feira. José Antônio, bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes da Rádio São João del Rei. É um prazer novamente voltar a conversar com você, Geraldinho. Muito bem, José Antônio. Hoje é comemorado o Dia do Policial Federal do Brasil. Então, já cumprimentando a todos os profissionais da área da Polícia Federal, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes qual a origem desta comemoração do dia 16 de novembro e também comentasse um pouquinho sobre como se deu a formação dessa grande corporação militar, uma das mais respeitadas do mundo. Que você falasse também sobre as principais atribuições dos policiais da Polícia Federal. E antes de você participar e atender o meu convite, eu gostaria de mandar um abraço para todos os policiais federais que me acompanham todas as manhãs em Lafayette, em Barbacena, em Juiz de Fora, em Belo Horizonte. E principalmente para o meu amigo, o Kleber, que é agente da Polícia Federal, ele, que é de São João del Rei, está me acompanhando neste momento lá em Belo Horizonte. Viu, Zé Antônio? Um abraço. Isso mesmo, Geraldinho. Você foi brilhante aí no seu preâmbulo, né? Eu somo a você os abraços, os cumprimentos, né, para todos os agentes, delegados da Polícia Federal. Tem amigos já aposentados da Polícia Federal, né, dessa grande força, dessa corporação militar, que é uma das mais brilhantes do mundo, como você bem falou, Geraldinho. A data da comemoração foi estipulada hoje, né, 16 de novembro, como lembrança, Geraldinho, do dia 16 de novembro de 1964, há 59 anos, portanto, quando foi conferida, vamos dizer assim, né, a atuação em todo o território nacional ao então Departamento Federal de Segurança Pública, né, que elencou as diversas atribuições da Polícia Federal. Então essa é a razão da comemoração da data hoje. Sobre as origens da Polícia Federal, as origens mais remotas, tá, Geraldinho, se dão dentro de duas possibilidades. Uma vertente histórica lembra que a Polícia Federal de hoje é fruto da criação da Intendência Geral de Polícia, lá no ano de 1808, por Dom João VI. Outros atribuem a origem da Polícia Federal, Geraldinho, ao período do Estado Novo, no governo Getúlio Vargas, quando a denominação da antiga Polícia Civil do Distrito Federal foi alterada para Departamento Federal de Segurança Pública,
mudança que foi feita pela necessidade de uma polícia que pudesse, a partir lá do Rio de Janeiro, né, então Distrito Federal à época, atuar em todo o território nacional. Então essas são as origens possíveis, né, e consideráveis da Polícia Federal. E, Geraldinho, foi com a Constituição Federal de 1967 que houve pela primeira vez a denominação Departamento de Polícia Federal. Então, muito resumidamente, é essa a origem da Polícia Federal, Geraldinho. A Polícia Federal do Brasil, ou Departamento de Polícia Federal, é uma instituição policial brasileira, muito respeitada, e é subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E sobre as atribuições que você me perguntou, de acordo com a Constituição de 1988, a Polícia Federal exerce as funções de polícia judiciária da União e também atua na segurança pública, né, na preservação da ordem pública, bem como do patrimônio de interesse da União, exercendo as atividades também de polícia marítima, aeroportuária, polícia de fronteiras, as atividades de repressão ao tráfico de drogas, de entorpecentes, apura atos contra a ordem política e social, combate ao terrorismo, lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos, violação de direitos humanos, e atua também, Geraldinho, na proteção à pessoa do presidente da República e dos chefes de Estado de outros países quando visitam o país, né? Então, são essas as principais atribuições da Polícia Federal. Eu me esqueci, atua também no controle de armamentos e munições no país, né? Então, Geraldinho, para terminar esse quesito da Polícia Federal, a sede da Polícia Federal fica lá em Brasília. Mas há, como você sabe, você também é da Força Militar, né, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, há unidades descentralizadas, ou seja, superintendências regionais da Polícia Federal em todas as capitais dos estados da federação, bem como delegacias, Geraldinho, ou postos, né, avançados em diversas cidades do país. Portanto, como você elencou aí no seu preâmbulo, é muito relevante a atuação da Polícia Federal do Brasil, não é mesmo? José Antônio, para lembrar para os nossos ouvintes, nós temos a Justiça Federal em São João del Rei, nas suas novas e amplas instalações, ali na Avenida 8 de Dezembro, próximo da enfermaria do Batalhão Tiradentes. Aliás, que você também foi um grande soldado do Batalhão Tiradentes, você vai se recordar muito bem do que eu estou falando. Então ali nós temos agora a Justiça Federal, ficava no bairro da Caeiras e agora está em sede própria, ali onde era a Ford, na Avenida 8 de Dezembro. E aonde tem a Justiça Federal, tem também um acompanhamento da Polícia Federal. Então, só para poder enriquecer as suas palavras e dizer para os nossos ouvintes que São João vai receber também uma parte de policiais da Polícia Federal ali na 8 de dezembro, porque aonde está a Justiça Federal está também a Polícia Federal. Então, gostaria de lembrar isso, que é uma coisa muito importante. E dizer também, Zé Antônio, concluindo as suas colocações, que a Polícia Federal é uma polícia judiciária. Justamente, Lúcio. Você foi muito feliz. E é relevante que a sede da Justiça Federal aqui em São João esteja em novas instalações, ali bem agora acessível, né? Próximo ao fórum, ao Exército, e está lá no imóvel que era da antiga Civel, né, agência Ford aqui em São João del Rei. Está muito bem instalada e agora é sede própria, né? E precisamos também agora da presença física da Polícia Federal, né? Apesar da Polícia Federal acompanhar a Justiça Federal, mas nós não temos ainda a presença de policiais federais sediados em São João del Rei. Muito bem lembrado, Jorginho. José Antônio, aproveitando a sua participação, você sabe que eu fico muito feliz em participar, em te ouvir e aprender contigo as informações que você traz, que você é uma pessoa muito séria, muito transparente, muito competente, uma pessoa estudiosa
e eu fico muito lisonjeado, né, de poder te entrevistar a cada 15 dias aqui na família da Rádio São João, porque você faz parte da nossa família. Agora eu queria saber, José Antônio, a data já passou, mas no dia 13 de novembro, foi comemorado o Dia da Gentileza, José Antônio. Fala para nós alguma coisa sobre essa data, lembrando que sempre vemos dizer por aí que a gentileza gera gentileza, uma frase que é muito bonita e também verdadeira, não é verdade, Zé Antônio? É isso mesmo, Geraldinho. Eu agradeço aí sua bondade, sua generosidade para com a minha pessoa, com esses elogios, né? Mas eu quero dizer que o prazer é todo meu de participar no Jornal das 10, quinzenalmente, né? Bater esse papo com você, que não tem nada de professoral, né? Nós aprendemos juntos, trocamos ideias e procuramos falar de assuntos importantes do dia a dia e também de assuntos sugeridos pelos nossos ouvintes. E participar da família da Rádio São João del Rei, para mim, é uma honra. Você me deixou até emocionado agora. Falando agora sobre o Dia da Gentileza, Geraldinho. Sim, dia 13, segunda-feira, foi comemorado o Dia Mundial da Gentileza, né? É um dia que foi criado com o objetivo de promover empatia, bondade, caridade, solidariedade, educação no cotidiano das pessoas, não é, Geraldinho? Como sabemos, gentileza significa o relacionamento solidário, cordial com as pessoas, procedimento que está diretamente ligado aos valores pessoais, ao bom comportamento e aos valores éticos, né? Quem adota a gentileza pratica boas ações, né? O comportamento das pessoas gentis é sempre mais humanizado, não é mesmo, Geraldinho? Uma história muito interessante sobre gentileza, que eu vou contar aqui resumidamente, né? Aproveitando o gancho que você me proporcionou quando citou a frase gentileza gera gentileza, é que muitos conhecem essa frase, né, Geraldinho? Gentileza gera gentileza. O que não é muito sabido é a origem dessa frase. Essa frase é uma expressão que foi criada por José Datrino, um cidadão humilde, muito pobre, nascido lá no Rio de Janeiro, que cresceu trabalhando com carroça, vendendo lenha na cidade, né? E prosperou muito. Ficou rico, Geraldinho, até montar uma grande transportadora. Então ele é um exemplo de quem venceu na vida. Mas no dia 17 de dezembro de 1961, Geraldinho, ocorreu uma grande tragédia no Rio de Janeiro. Você deve lembrar de ver falar isso, né, no noticiário. O grande circo norte-americano, que estava lá na cidade de Niterói, pegou fogo. Diz até que o incêndio foi criminoso, Geraldinho, você deve lembrar disso. Naquele incêndio morreram mais de 500 pessoas, e a maioria crianças que estavam lá assistindo o espetáculo no circo, né? Então o José Datrino ficou comovido, largou tudo, né? Largou todo o empreendimento dele, toda a frota dele, e foi para o local do incêndio, e ficou muito comovido, e resolveu ficar por lá. Lá, dizem que nas cinzas do incêndio do circo, ele plantou um jardim, plantou horta e começou a viver lá num caminhão que ele levou, né? E morou lá, Geraldinho, por cerca de 4 anos. E ficou ali, humildemente, consolando os parentes das vítimas, né? Que compareciam ao local e dando conselhos depois às pessoas que passavam por lá. Então, Geraldinho, as palavras de bondade, de amizade e de solidariedade fizeram com que o José Datrino ficasse bastante conhecido. Depois de 4 anos morando lá, ele abandonou o local da tragédia, do circo, e virou andarilho, Geraldinho. Passou a andar pelas ruas do Rio de Janeiro, vestido com a túnica branca, e nos lugares por onde ele passava, ele pregava o amor, a bondade, a solidariedade, a gentileza, né? Muitos achavam até que ele tinha enlouquecido, Geraldinho. E os que chamavam ele de louco, ele oferecia flores, conversava e deixava belas mensagens de amizade, de ânimo e de fé. Depois ele passou também a pintar frases e pensamentos nos lugares onde passava, né? E a frase gentileza gera gentileza, que se citou, por exemplo,
ficou muito famosa, de autoria dele. Então, o Geraldinho Zé da Trino, que nasceu em 1917, faleceu no ano de 1996, ele deixou essa frase aí que você falou, que bem serve para exemplificar o Dia da Gentileza, né? E é a frase famosa até hoje. E é com ela, Geraldinho, que eu e você exaltamos a importância da gentileza para todos que ouvem o Jornal das 10 nessa manhã de 16 de novembro. José Antônio, você trouxe uma notícia que, na época, foi uma tristeza, foi o circo que pegou fogo no Rio de Janeiro. E tudo indicava que foi um homem que comprou 20 litros de gasolina e rodeou a lona do circo por causa de uma mulher e por causa de uma vingança, e colocou fogo, onde morreram mais de 500 pessoas. Foi o maior castigo, a maior catástrofe que aconteceu no século passado. Então, eu só queria lembrar que tudo indica que foi um homem por causa de uma mulher que tinha tido o relacionamento interrompido e ele não concordou. Aí ele foi no posto de gasolina, comprou 20 litros de gasolina, rodeou a lona e colocou fogo, matando centenas de pessoas, inclusive criancinhas. Não é verdade, Antônio? É isso. Mais um detalhe que você enriquece. E, a minha fala, né? E como eu falei, Geraldinho, a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Esse detalhe seu é muito importante e vem comprovar o que eu disse, né? O incêndio foi criminoso, né? E matou muita gente. Foi uma grande tragédia no Brasil. São 10h50. José Antônio, aproveitando, ontem, dia 15 de novembro, foi um dia muito importante para o Brasil, porque ontem, dia 15 de novembro, foi celebrado o Dia da Proclamação da República. Como pesquisador, qual é o seu entendimento sobre o sentido dessa comemoração e qual a mensagem que você pode deixar para os nossos milhares de ouvintes que estão nos acompanhando neste momento? Bem, Geraldinho, o acontecimento, proclamação da República é controverso, né? Mas, apesar dos pesares, é uma data importante no contexto da história brasileira e merece ser relembrado, pelo menos merece reflexões sobre ela. Eu vou fazer aqui algumas reflexões, né, simplórias, pessoais, né, do meu entendimento sobre o que eu tenho pesquisado e lido, né, principalmente ultimamente, né, sobre a proclamação da República. Ato que ontem, como você está lembrando aí, completou 134 anos. Temos 134 anos de República no Brasil. Bem, Geraldinho, nós todos estamos acostumados a ver, né, desde os tempos das escolas, né, que frequentamos o grupo escolar, né, aquela reprodução, aquela bela tela do pintor Bernadelli, né, Henrique Bernadelli, um quadro que está lá no acervo da Academia Militar de Agulhas Negras, que mostra ali a figura do Marechal Deodoro da Fonseca montado num belo cavalo e erguendo gloriosamente seu cap, né? É essa a imagem com a qual nos acostumamos nos livros escolares e nos registros da história do Brasil, né, Geraldinho? Mas aquela pintura, é bom que saiba, é apenas uma representação. Ela não é fiel aos acontecimentos reais e aquele quadro foi produzido anos depois do acontecimento, sendo, vamos dizer assim, uma criação fictícia que teve o objetivo de reconstruir, por meio da arte, né, daquela tela pintada, uma imagem heróica do Marechal Deodoro da Fonseca, né? Então, isso não, no meu entendimento, segundo as pesquisas que faço, né, e que leio de historiadores bastante conceituados, não é a imagem real, mas é uma imagem heróica com o objetivo de reconstruir a história daquele dia, Geraldinho. José Antônio, então, para ratificar, diante da versão um tanto quanto fantasiosa do quadro do Marechal Deodoro da Fonseca, aliás, queria lembrar que tem uma rua aqui em São João, na área central, que tem esse mesmo nome, Rua Marechal Deodoro, todo mundo conhece aqui no centro da cidade. Como você disse, um tanto quanto distanciada dos fatos reais,
Qual seria, José Antônio, a verdadeira história dos acontecimentos de 15 de novembro de 1889, episódios que instalaram o regime republicano no Brasil? Geraldinho, eu vou tentar resumir, mas quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu sugiro ou recomendo, né, que leia o livro que tem o título de 1889, do historiador Laurentino Gomes, que relata com boas fontes e detalhes o que realmente aconteceu naquele 15 de novembro de 1889. É um livro de fácil leitura, de uma linguagem fácil, e merece ser lido, né, para quem quiser aprofundar no assunto. Na verdade, o que aconteceu naquele 15 de novembro de 1889 foi um golpe militar, Geraldinho, sem a participação do povo, né? Um episódio, vamos dizer assim, traiçoeiro, que marcou o fim do segundo reinado da monarquia brasileira. O republicano Aristide Lobo, numa frase histórica sobre os acontecimentos, né, daquela tarde de 15 de novembro, ele disse que o povo do Rio de Janeiro assistiu a tudo aquilo bestializado, Geraldinho, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava, sem saber direito o que estava acontecendo. Muitos dos habitantes do Rio de Janeiro acreditaram que aquilo era até uma parada militar, então pararam até para assistir, né? O entusiasmo veio depois, né, lentamente, e quebrou aquele espírito que tinha de que aquilo seria uma festa militar, né? Então vamos tentar entender o que aconteceu, ainda que bastante resumidamente. Na véspera, né, dia 14 de novembro de 1889, os republicanos, né, fizeram circular o boato, né? Boato é falso, evidentemente, né, Geraldinho? De que o governo imperial havia mandado prender o Marechal Deodoro e o tenente-coronel Benjamin Constant. O fato era para instigar, né, para provocar o Marechal Deodoro a comandar uma reação violenta contra a monarquia, né? Esse boato foi para, vamos dizer, fazer a cabeça dele. Assim, no dia 15, tropas militares reuniram-se no centro do Rio de Janeiro sob o comando de um debilitado Deodoro. O Deodoro, Geraldinho, estava doente, acamado, e foi levado praticamente carregado para o Ministério da Guerra, pensando que estava fazendo um grande serviço ao Brasil e derrubando apenas o gabinete do Visconde de Ouro Preto e não o regime monárquico, porque ele era amigo do imperador Pedro II, né? Então, Geraldinho, vamos dizer, o Deodoro foi instigado a depor os ministros de Dom Pedro, né? E o Dom Pedro II estava em Petrópolis, logo retornou para a cidade do Rio de Janeiro, pensando que o Marechal Deodoro queria apenas que ele formasse um novo ministério, né? E que fosse extinto o gabinete do Visconde do Ouro Preto. Mas, Geraldinho, para surpresa, o Dom Pedro II, o imperador, recebeu o comunicado dos golpistas, né, dando ciência que a monarquia não existiria mais a partir daquela data. Então, trancafiaram o Dom Pedro II, junto com toda a família real, num navio e exilaram todos eles para a Europa dias depois, né? Eu li também no livro do Laurentino Gomes, que eu citei agora há pouco, que o ato do Dom Pedro, do Marechal Deodoro, foi um episódio de traição com a pessoa de Dom Pedro II, Geraldinho, né? Quando o Deodoro veio lá de Alagoas, né, todo mundo sabe que Marechal Deodoro é natural da cidade de Alagoas, ele estava passando por muitas dificuldades na corte, né, no Rio de Janeiro. Então ele solicitou insistentemente várias vezes, Geraldinho, audiência, ajuda a Dom Pedro II, que recebeu no Palácio Imperial, né, e comoveu-se com a história dele e acabou adotando o Marechal Deodoro como se filho fosse dele. Colocou até ele para morar no Palácio, Geraldinho. Sob sua proteção, custeou-lhe todos os estudos, inclusive a formação militar. Então, Geraldinho, foi dessa maneira que se deu o ato que marcou o início da história republicana brasileira, né? E há documentos
E há testemunhos, né, que o imperador Pedro II tinha alma republicana e que o Marechal Deodoro também tinha fortes convicções monarquistas, mas acabou derrubando a monarquia, Geraldinho, naquele dia, né, porque teve más influências, houve muita intriga, boatos, né, e houve muito ressentimento pessoal dessa turma que fez a cabeça do Marechal Deodoro, né, e ele agiu mais motivado por esses boatos do que por convicções ideológicas, porque, como eu falei, ele tinha convicções monarquistas. Então, Geraldinho, para terminar, nesse feriado, né, de ontem, eu acho que foi importante para que meditemos um pouco mais profundamente, né, sobre esses episódios, né, que instalaram um novo regime no Brasil há 134 anos, né, e sem a intenção de fazer apologia à monarquia. Eu acredito que pelo menos a indagação, a reflexão merece ser feita por nós brasileiros e brasileiras, né? Será que o modelo de república federativa presidencialista foi ou está sendo a melhor forma de governar o Brasil? Eu deixo essa indagação aí para os nossos ouvintes, né? Uma meditação, Geraldinho. Só ratificando, José Antônio, e encerrando a sua participação nesta linda manhã de quinta-feira, lembrando mais uma vez, ratificando, que em São João del Rei existe uma rua com o nome do Marechal Deodoro da Fonseca, não é verdade? Isso mesmo, Geraldinho, isso mesmo, você está certíssimo. José Antônio, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação conosco. Espero daqui a 15 dias para um novo encontro com novas informações, ok? Com certeza, Geraldinho, voltarei daqui a 15 dias falando aí no Jornal das 10, né? E aproveito, Geraldinho, se você me permite, para mandar abraços consoladores para minha prima Odete, né? Odete Ávila, pela perda do nosso amigo, meu estimado primo, seu colega, né, Geraldinho, de Câmara de Vereadores, Mário Ávila, né? Ela é irmã do Mário Ávila, e ela e o Lulu, assim como outros parentes que tenho, né? São ouvintes assíduos do Jornal das 10, da Rádio São João, né? Muito especialmente do seu Jornal das 10, Geraldinho, lá no distrito de Santo Antônio do Rio das Mostras Pequeno. Você deve conhecer a Odete e o Lulu, são meus parentes, né? Então, caro Geraldinho, abraço para você, para a doutora Juliane, para o Miranda, para o Amado e para todos da equipe da Rádio da Nossa História. Bom dia para todos. José Antônio, só para encerrar, que eu me lembrei agora, porque você passou a informação para mim, o saudoso, sempre lembrado Mário da Cruz Ávila. Um dia você disse para mim que ele chamava Mário da Cruz Ávila porque nasceu no dia de Santa Cruz. Isso é verdade, Zé Antônio? É isso mesmo, Geraldinho. Nós já tivemos a oportunidade de comentar aí no Jornal das 10, né? Esse costume que tinha antigamente, né? De se olhar no dia que o filho ou a filha nasceu e olhar na folhinha, né? E ver que santo era e homenagear com o nome do santo do dia o menino ou a menina que nasceu, né? E o Mário Ávila chama-se, o nome inteiro dele, o meu primo, Mário da Cruz Ávila. Por que Cruz? Porque ele nasceu no dia de Santa Cruz, 3 de maio, né? E para homenagear a data, o pai e a mãe dele, né? O Chiquinho Porteiro e a mãe dele, incluiu no nome dele o Cruz, né? Então, Mário da Cruz Ávila, em homenagem ao dia de Santa Cruz, que era comemorado e ainda é comemorado popularmente no dia 3 de maio, não é, Geraldinho? É isso mesmo. Foi muito bem lembrado por você. José Antônio, grande abraço. Fique com Deus. Grande abraço, Geraldinho. Que Deus nos proteja. Bom dia para todos. São 11 horas e mais 2 minutos, 11:02. Vai seguindo pela Rádio São João del Rei, o Jornal das 10, ao vivo, aqui da Rua Santa Teresa 97, na região central de São João del Rei, cobrindo toda a região do Campo das Vertentes e também pela internet, para Minas e para o Brasil. Está conosco